Olá a todos, bem-vindos à temporada 3 de Linguística Funcional Integra. Hoje nós estamos aqui com mais um entrevistado para esta nova temporada e é com muita alegria que nós recebemos o professor doutor Edivaldo Balduino Bispo. Bom, eu vou começar com a leitura do Lattes do professor e depois nós passaremos à entrevista propriamente dita. O professor Edivaldo Balduino Bispo é mestre e doutor em Estudos da Linguagem pela UFRN. É professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, campus de Natal, onde atua nas áreas de língua portuguesa, na graduação, e de linguística na pós-graduação. Coordenou o programa de pós-graduação em Estudos da Linguagem, na UFRN, nos biênios de 2015 a 2017 e de 2017 a 2019, e o GT de Descrição do Português da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguísticas, a ANPOL, no biênio de 2016 a 2018. O professor Dr. Edivaldo Balduino Bispo também realizou estágio pós-doutoral sênior em Estudos de Linguagem na Universidade Federal Fluminense, com apoio da FAPERJ. É bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq e editor-chefe da revista do GEONI. Líder do grupo de estudos Discurso e Gramática pela UFRN, desenvolve projetos e orienta trabalhos contemplando temas relacionados à morfossintaxe do português em perspectiva funcional e construcionista, além de questões atinentes ao ensino de língua portuguesa na educação básica. É coautor do livro Sintaxe da Língua Portuguesa e co-organizador dos livros Orações Relativas no Português Brasileiro, Diferentes Perspectivas, Variação e Mudança em Perspectiva Construcional e Pesquisas Funcionalistas, da versão clássica à perspectiva centrada no uso. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui. Nós estamos realmente muito contentes, muito orgulhosos com a sua participação na nossa terceira temporada do nosso projeto de entrevistas e nós acolhemos esse momento com muita felicidade. Vitória, prazer estar aqui com você. Muito obrigado pela acolhida. Agradeço o convite que foi feito, pela oportunidade de falar um pouco sobre pesquisa que desenvolvo no âmbito do discurso e gramática, aqui na UFRN. Eu agradeço também a professora Nádia, que coordena o Linguística Funcional Integra. Não apenas agradeço, como parabenizo pela bem-vinda e oportuna iniciativa. Muito obrigada, professor. Então, dando início à entrevista, a minha primeira pergunta, professor, é: considerando que a linguística funcional norte-americana, perspectiva sob a qual são desenvolvidas as suas pesquisas, é uma vertente teórica voltada à descrição e à análise de línguas naturais, em que medida ela pode ser relacionada com o ensino das línguas? Vitória, a perspectiva funcionalista assume o postulado básico de que a configuração de qualquer língua natural resulta das funções semânticas, cognitivas, discursivas e pragmáticas a que ela serve na interação. Assim sendo, por exemplo, a organização dos enunciados em uma determinada sentença se dá em função do que se pretende comunicar, dos efeitos de sentido que se quer construir ou do propósito comunicativo que se quer alcançar. Então, não é à toa que alguém organiza um enunciado como para dizer que não toma chá, produzindo como chá eu não tomo, ou diz eu não tomo chá. Essa ordenação tem um propósito comunicativo de si. Se do ponto de vista semântico o conteúdo veiculado é o mesmo, mas a função pragmática não. A antecipação do objeto direto, nesse caso de chá eu não tomo, pode implicar, envolver uma situação em que alguém ofereceu essa bebida ao seu interlocutor e o seu interlocutor disse que não toma. Então, ele parte de informação já dada, no caso, seria o referente de chá. Então, a ideia de que a configuração da estrutura linguística nos enunciados se deve a funções semânticas, discursivas e pragmáticas
implica um determinado tipo de procedimento para investigação de fenômenos linguísticos, no caso, considerando o uso efetivo nas práticas interacionais. Essa ideia desse procedimento metodológico, explico, para a linguística funcional, tem uma correspondência, uma certa convergência com o que dizem os documentos de orientação curriculares para o ensino de língua portuguesa no contexto brasileiro. Tá? Porque desde os PCN, que foram lançados na segunda metade dos anos 90, há uma proposição de que a investigação se considere a investigação de fatos da língua, que no caso dos PCN estava na parte voltada à reflexão e análise linguística, deve evidenciar a língua em uso, as diferentes possibilidades de expressão e os efeitos de sentido decorrentes das escolhas léxico-gramaticais. Vê-se aí que o próprio documento de orientação curricular oficial do país, desde os anos 90, já discutiam que, em se tratando de trabalho com fatos linguísticos na sala de aula, deve-se considerar o uso efetivo. O documento mais recente de orientação curricular, que é a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, corrobora essa visão ao entender que a gramática seria um conjunto de possibilidades que o falante encontra na língua para estruturar seu enunciado, em função dos efeitos de sentido que pretende imprimir na composição dos textos. Então, nós veja aí que há uma compatibilidade entre premissa funcionalista de que os usos impactam a organização estrutural, os usos linguísticos têm impacto na configuração das línguas, né? E essa perspectiva que se propõe hoje para o ensino de língua portuguesa no tocante ao trabalho com fases gramaticais. E, vale lembrar, na BNCC está no eixo análise linguística / semiótica. Maravilha, eu acho que essa pergunta, essa resposta, ela deve ser ouvida por qualquer professor de linguagens atualmente, então eu já vou salvar para ficar ouvindo como um mantra diário no meu dia a dia. Muito obrigada. Seguindo então, a minha segunda pergunta é especificamente sobre o grupo de pesquisa. Quando os pesquisadores do grupo Discurso e Gramática começaram a discutir essa relação entre linguística funcional e o ensino de línguas e desenvolvendo pesquisas específicas nessa área? Bem, desde a segunda metade dos anos de 1990, o DIG-UFRN discute a relação entre resultados de pesquisas funcionalistas e possíveis contribuições ao ensino de língua portuguesa. Tá? Em nosso programa de pós-graduação, à época, havia apenas 2 áreas de concentração, uma das quais era de linguística aplicada. Embora o que pesquisadores funcionalistas fizessem não correspondesse ao que efetivamente alguns consideram linguística aplicada, havia sempre a preocupação dos trabalhos desenvolvidos sob a perspectiva funcional de destacar em que medida os resultados daquelas pesquisas desenvolvidas sobre um determinado fenômeno, no meu caso, por exemplo, que investiguei as orações adjetivas, orações relativas, tanto no mestrado quanto no doutorado, sempre reservávamos um capítulo para discutir em que medida aqueles nossos achados, que eram, na verdade, destaco bem, de análise e descrição do fenômeno, não era voltado para o ensino. Mas nós sempre discutíamos em que medida aqueles resultados, aquela pesquisa, poderia trazer alguma contribuição para o professor pensando na educação básica. Tá? Então, nós sempre reservávamos um capítulo para você fazer essa discussão. Então, já fazíamos isso há um bom tempo, e um compilado de alguns desses trabalhos pode ser encontrado no livro Linguística Funcional e Ensino de Gramática, que foi organizado pela professora Angélica Furtado e pela professora Maria Alice Tavares, ambas aqui da UFRN. Foi publicado em 2006, em sua primeira edição, e saiu uma edição em book em 2016. Tá? Então, pode ser encontrado, inclusive, no repositório institucional da UFRN. Então, são trabalhos
que estavam, repito, discutindo um fenômeno em particular. Nós temos vários fenômenos que foram investigados, e depois nós discutimos um pouco, fazíamos uma reflexão. Agora, é claro, uma reflexão que mostrava possibilidades, digamos, de tratamento daquele fenômeno, no meu caso, orações adjetivas, lá na sala de aula, seja do ensino fundamental, o conteúdo que hoje é visto no nono ano, por exemplo, ou no ensino médio. Tá? Mas outras frentes também foram desenvolvidas no âmbito do DIG, seja na sessão de Natal, seja nas demais sessões, porque o grupo Discurso e Gramática tem um alcance, uma abrangência nacional. Nós temos a sede aqui na UFRN, da qual sou líder, mas nós temos duas outras, né? Uma na UFRJ, onde tudo começou, e uma outra na Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Tá? Então, havia alguns pesquisadores também já discutiram desde o início dos anos 2000 pontos de convergência entre a perspectiva funcionalista e os documentos norteadores para o ensino de língua portuguesa. Nessa direção, eu destaco, por exemplo, o capítulo intitulado Linguística Funcional Aplicada ao Ensino de Português, assinado pela professora Maria Ângela Rios de Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, que é a atual líder, né, da seção da UF, com a Vitória Wilson, já discutindo em que medida a perspectiva de análise, descrição e análise de línguas, sob a perspectiva funcional, guardava alguma compatibilidade com as orientações à época dos PCN. Tá? Isso foi um capítulo que saiu em 2003, no livro Teoria Linguística Funcional, Teoria e Prática, muito utilizado nos cursos de graduação, primeira versão em 2003, aí saiu uma segunda versão, uma segunda edição, perdoe-me, pela Parábola em 2015. Tá? O capítulo foi mantido ainda. Também, nessa mesma direção, houve publicação em 2007 de um artigo, também assinado pela Maria Ângela, mas agora com a professora Maura Cesário, que é membro do DG da UFRJ, um artigo intitulado PCN à luz do funcionalismo linguístico. Então, elas também discutem esses pontos de convergência. Então, já há um tempo, o DG tem investido nessa seara, nessa relação entre linguística funcional norte-americana, essa é a vertente com a qual trabalhamos, e o ensino de língua. Mas eu quero destacar aqui, Vitória, que a perspectiva teórica não foi desenvolvida para ensino de língua. Ela não foi, mas nós conseguimos naturalmente observar pontos de convergência nessa visão que se tem, que se assume de língua, de gramática, na perspectiva funcionalista, de algo que é construído no uso, coincide bastante com o que se prevê hoje, né, desde um bom tempo, na verdade, para o ensino de língua portuguesa, seja na educação, no ensino fundamental, seja no ensino médio, no âmbito, né, no contexto brasileiro. Tá? Então, também, eu falei de trabalhos, de textos que têm observado essa aproximação. Mais recentemente, eu tenho investido mais nessa questão que me é muito cara. Eu atuei como professor de educação básica durante 17 anos, antes de atuar no ensino superior, e essa questão me foi muito cara, sempre me foi muito cara. Mais recentemente, eu assino um artigo que saiu na revista do GELNE, em 2022, com o Fernando Cordeiro e a Nédia Lucena, ambos vão participar dessa temporada do Linguística Funcional Integra, discutindo pontos de convergência, esclarecendo, retomando, resumindo, digamos assim, compilando todo esse trabalho, toda essa incursão na relação, na interface linguística funcional e ensino. O título do artigo é Funcionalismo Linguístico e Ensino de Português, Convergências, Possibilidades e Prática Docente. Então, nós fazemos esse compilado, mostramos, inclusive, essas fases, nós organizamos essas incursões em fases, nós consideramos que há 3 fases, uma delas em que se tenta mostrar que há alguma convergência mesmo entre
premissas funcionalistas, procedimentos de investigação, na perspectiva da linguística funcional norte-americana, e as orientações, né, curriculares para o tratamento de fatos gramaticais na educação básica no contexto brasileiro. Depois temos uma outra fase em que a gente mostra já sugestões e possibilidades de aplicação. Tá? Nós chamamos de uma segunda fase, mas nós apontamos possibilidades de aplicação, mas nós não efetivamente fazemos essa aplicação. E a terceira fase, mais recente, na qual tenho trabalhado bastante, sobretudo no contexto do Profiletras, eu também atuo, sou professor do Profiletras, sou orientador no Profiletras, seria a parte de colocar, como se diz popularmente, a mão na massa, e de ir para a sala de aula e fazer uma intervenção pedagógica assentada nessa conjugação entre premissas funcionalistas e ensino de língua portuguesa. Já temos alguns resultados e algumas publicações, eu posso, né, até mencionar algumas aqui, trabalhos que eu orientei, como é o caso da dissertação do Wesley Pedrosa, publicado em 2015, né, a intensificação no viés ensino-aprendizagem, perspectiva da linguística funcional. Isso pode ser encontrado no repositório institucional, um brilhante trabalho que a Maria Estela da Lima Costa Amorim desenvolveu também no âmbito do Profiletras, sobre articulação oracional e produção de texto, discutindo o papel do pronome relativo, e a tese da Lígia Maria da Silva sobre a oração adjetiva, uma descrição e ensino. Então, nós temos trabalhos, já também alguns textos que nós publicamos já mostrando possibilidades de se elaborar uma proposta de ensino de gramática na educação básica. Então, nós temos, assim, já temos toda uma história de fazer essa interseção, né, mostrar em que medida uma teoria linguística que não foi desenvolvida a priori para ensino, mas que pode ter uma contribuição, a nosso ver, significativa para a prática de sala de aula de língua portuguesa. Que percurso maravilhoso, professor. Eu acredito que assim a gente vê a naturalidade da pesquisa acontecendo, inclusive porque o fenômeno, a realização linguística, ela é tão próxima do nativo, né, que eu acho que nada mais justo, nada mais coerente do que trabalhar dessa forma com a realidade linguística, de como a gente realmente entra em contato com a língua, do que muitas vezes é trabalhado nos materiais. Então, eu acho que essa perspectiva ela deve habitar carinhosamente a pesquisa de todo linguista funcional. E aí fica a pré-recomendação, né, para os grupos que se interessarem, os estudantes que se interessarem, o FRJ, Universidade Federal Fluminense, existem esses pontos de contato aí, né? Maravilha. Professor, eu acredito que a nossa terceira pergunta, ela já foi respondida a priori, mas eu aproveito, então, para explorar um pouco mais esse campo das publicações que poderiam ser recomendadas para que a gente possa entender bem essa relação de linguística funcional e ensino de línguas. Eu acredito que já houve recomendações valiosíssimas agora na resposta anterior, mas eu gostaria de saber se o senhor possui mais recomendações, porque sempre é bom, né, ter uma lista vasta e profunda de estudos. Eu acabei antecipando, Vitória, né, essa pergunta que você faz aqui agora, mas há alguns outros, sim, né? Eu vou só retomar algumas. Eu reitero aqui o capítulo Linguística Funcional Aplicada ao Ensino de Português, ao ensino, na verdade, da Maria Ângela e da Vitória Wilson, né, que está no livro Linguística Funcional, Teoria e Prática, um artigo que eu publiquei com a professora Angélica e o professor Romerito, ambos do DIG, o FRN, em 2014, na revista Gragoatá, da Universidade Federal Fluminense, intitulado Linguística Funcional Centrada no Uso e Ensino de Português, já tem 10 anos já. Destaco esse artigo que eu há pouco, né, descrevi, publicado recentemente em 2022, há 2 anos,
Funcionalismo linguístico e ensino de português, convergências, possibilidades e prática docente, resume bastante esse percurso que fizemos, essa trajetória na interface funcionalismo norte-americano no ensino de língua. E há também outras publicações, e agora eu vou mencionar, porque não foram mencionadas aqui, digamos assim, uma coisa que é muito oportuna, entendo eu, e acompanhei muito tempo a educação básica, como eu disse há pouco, né, como professor, fui coordenador pedagógico, diretor de escola, secretário de educação. Então, assim, vi que há uma ansiedade muito grande, uma reivindicação, muitas vezes, dos docentes, em termos de questões mais pragmáticas, né? Porque às vezes se reclama de que o pesquisador está cercado lá pelos muros da universidade, ou não conhece a realidade da sala de aula, ou teoriza muito e apresenta poucas possibilidades metodológicas. E aí eu vou mencionar 3 publicações que trazem, né, orientações metodológicas. Então, são 3 textos que discutem fenômenos particulares. Um deles é sobre o adjunto adverbial, é um capítulo que eu assino com o Fernando Cordeiro. Então, o capítulo é intitulado Morfossintaxe na Sala de Aula, Elementos Circunstanciais em Foco. Nós publicamos no ano passado. Ele integra um livro intitulado Funcionalismo Linguístico, Interface, organizado pela Mariângela Rios de Oliveira e pelo Monclar Lopes, ambos da UF, da Federal Fluminense, da UF, publicado pela editora Pontes. Então, você tem um e-book disponível gratuitamente no site da editora, mas também pode ser encontrado na minha página do ResearchGate. Eu tenho lá o capítulo na íntegra. Então, nós discutimos nesse capítulo, apresentamos, talvez o que seja mais interessante para o professor da educação básica, uma sugestão de trabalho com adjunto adverbial. Então, falando de algo bem prático, daquilo que efetivamente o professor trabalha em sala de aula. Então, nós fazemos uma discussão, apresentamos uma proposta de como fazer isso, explorando a partir do texto, porque essa é a visão funcionalista, é trabalhar com textos autênticos. Agora, não usar o texto como pretexto, mas explorar o texto e, a partir dele, a partir dessa exploração, que começa naturalmente pelo gênero, pela estrutura composicional, pelo conteúdo, pelo propósito comunicativo, uma série de questões, para depois chegar aos elementos linguísticos que são recrutados para construir aquele texto, para construir sentidos daquele texto, e para, em última instância, atingir um determinado propósito comunicativo, porque ninguém produz textos gratuitamente. Eu estou produzindo texto aqui, tem uma finalidade com essa minha produção. Então, é preciso levar isso em conta. Então, entendemos que o trabalho, a nossa perspectiva, nosso entendimento, é o de que o ensino de gramática deva fazer parte de algo maior, tá? Uma coisa maior, e deve estar associado, como prevêem os próprios documentos de orientação curricular, o ensino de gramática deve estar associado às práticas de leitura, escuta, produção e recepção de textos, nas suas diferentes semioses, tá? Então, a gente entende isso e a proposta considera isso. Nesse texto, inclusive, ele foi alvo de uma palestra que eu concedi ao GELP, que é o Grupo de Estudos em Língua Portuguesa da Universidade Federal de Campina Grande. Foi uma palestra transmitida ao vivo em agosto de 2023 e está disponível no YouTube. Então, depois eu posso passar aqui, vou informar a você o link para quem quiser a oportunidade de assistir. Então, eu discuto detalhadamente, passo a passo, como explorar o texto. Isso está no texto escrito, né? E eu tenho também a palestra, isso disponível no YouTube. E eu tenho, na mesma medida, 2 outros textos, né? Um outro texto em que eu discuto outra categoria, que eu assino com o Tiago Caian e o Ronan Mafra, discutindo agora o grau, a categoria grau, como explorar essa categoria linguística, né, que é geralmente abordada junto ao tratamento do substantivo, do adjetivo, falando de grau do substantivo, de grau do adjetivo. Então, a gente faz uma discussão muito bacana, mostrando isso também com esse mesmo encaminhamento metodológico. A partir de um texto, que o texto escolhido tem que ter a ver com o momento do trabalho que está sendo feito em sala de aula, se o gênero que vai ser levado tem a ver com o gênero que estava previsto no planejamento do professor, com temática. Inclusive, é bem legal, porque nesse texto, nesse artigo, que foi publicado na Pensares em Revista, né,
artigo se intitula A Categoria Grau na Sala de Aula, do livro didático à abordagem funcionalista. Nós discutimos, também analisamos 2 livros didáticos e observamos como é que está a abordagem do grau e fazemos uma proposta. Então, é interessante que nós escolhemos textos discutindo, por exemplo, um ponto turístico aqui de Natal, que é, assim, muito visitado, que é o Cajueiro de Pirangi. Nós discutimos pegamos textos, 3 gêneros textuais, discutindo o mesmo tema. O texto está legal, então quem puder conferir, quem puder, que tiver interesse, conferir. Mas, assim, também o raciocínio é o mesmo, o procedimento metodológico é o mesmo, aquela ideia de partir do texto, explorar o texto, mas não o texto como pretexto, meramente pretexto para trabalhar a gramática. Então, são algumas indicações que eu faço aqui para vocês e depois a gente pode colocar detalhadamente. Sim, sim. Inclusive, para quem está aí um pouco preocupado, que não dá para anotar tudo, porque o professor Edivaldo realmente tem um conhecimento enciclopédico. Calma, gente, a gente vai deixar os textos todos na descrição dos links, né, do esmiuçado. Muito obrigada, professor, por essas recomendações. Eu já estou interessadíssima para ler o texto sobre grau, porque ensinar grau realmente para as turmas de fundamental não é fácil. Bom, avançando um pouquinho mais, né, chegamos à nossa penúltima pergunta. Eu coloco em destaque que atualmente está sendo desenvolvida uma pesquisa sobre ensino de gramática na educação básica pública potiguar, sob sua coordenação. Se eu poderia explicar o motivo da sua pesquisa, bem como a relevância desta e os resultados obtidos até o momento? Sim, com certeza. Vitória, como eu já falei há pouco, a relação entre pesquisa acadêmica e ensino de língua sempre me foi cara, né? Dada talvez a minha trajetória profissional. Eu, na verdade, sou professor desde sempre. Né? Você provavelmente desconheça, mas eu fiz ensino médio já profissionalizante e voltado à docência. Então, tenho formação desde o ensino médio para a docência. Inicialmente, por os anos iniciais, fui professor desde a antiga primeira a quarta, hoje primeiro ao quinto, anos finais do ensino fundamental, ensino médio, modalidades regular e educação de jovens e adultos. Tá? Então, eu passei por todas essas etapas e modalidades, tá? Então, há muito tempo. Então, isso me é muito caro. Então, atualmente, eu desenvolvo uma pesquisa intitulada Ensino de Gramática na Educação Pública Potiguar, Diretrizes, Prática Docente e Perspectiva. Uma pesquisa que tem apoio e financiamento do CNPq, né? Eu tenho uma bolsa de produtividade com esse projeto de pesquisa. Então, foi uma intenção muito audaciosa discutir, né, tentar mapear a realidade da educação, do ensino de gramática no estado do Rio Grande do Norte. Então, essa empreitada começou já há um tempo, já em 2020, ela tem diversas frentes. Né? 2 são os objetivos principais desta pesquisa. Primeiro, diagnosticar como se dá o tratamento de conteúdos gramaticais em aulas de língua portuguesa, seja nos anos finais do ensino fundamental, seja no ensino médio, e apresentar proposta de abordagem de análise linguística nesses níveis de ensino, com base em premissas funcionalistas conjugadas às orientações curriculares. Então, eu não queria apenas mapear, não é diagnosticar, está assim, o ensino está bem, não está bem, não está como esperado, mas também fazer uma proposição. Então, e eu acho que a coisa, talvez, contribuição mais oportuna seria exatamente essa. Eu já, pelo que você pode observar, pelo que eu já citei, já tenho alguns desdobramentos disso aí em termos de proposições, né? Isso já comecei há um tempo. Dentre as ações envolvidas neste projeto de pesquisa, nós temos análise de material de referência curricular, análise de materiais didáticos, o livro didático utilizado pelos professores, aplicação de questionários a professores de educação básica e, claro, a análise das respostas a esses questionários, isso nós já fizemos, e elaboração de propostas metodológicas e tratamento de tópicos gramaticais. Então, nós temos
são várias frentes, por isso que o projeto já vem sendo desenvolvido há bastante tempo. Né? Então, eu vou rapidamente mencionar alguns resultados, são muitos, eu não conseguiria falar de todos aqui. Mas o que é que eu pontuo rapidamente? Então, com relação ao livro didático, nós temos duas frentes, nós separamos em etapas. O primeiro, trabalhando com os ensinagens fundamental, depois do médio. Atualmente, eu estou com bolsista trabalhando com análise de livro didático do ensino médio. Nós fizemos isso no ensino fundamental. Então, o que é que nós conseguimos observar no livro didático? Com relação à abordagem e tratamentos gramaticais. Então, identificamos avanços se pensarmos que, em outros momentos, o livro didático sequer considerava, por exemplo, textos na hora de discutir, de apresentar ou de explorar em exercício um determinado tópico gramatical. Então, nós já temos avanços nessa direção. O livro didático já trabalha com textos autênticos, com uma multiplicidade de gêneros textuais, mas ainda percebemos ainda uma vinculação muito grande, né, ou um procedimento de utilizar o texto como pretexto para a exploração do tópico gramatical. Então, assim, há algumas iniciativas de considerar os efeitos de sentido daquele tópico gramatical, sejam orações coordenadas, sejam por exemplo, seja flexão verbal, por exemplo, vamos pegar um outro texto, seja a questão de elementos estruturais da palavra, qualquer conteúdo gramatical. O mais comum que nós encontramos em termos de procedimento é utilizar um texto, explorar o conteúdo do texto e passar para o tópico gramatical, pegando uma frase, né, do texto para explorar o conteúdo, mas não volta para o texto, por exemplo, para dizer em que medida aquele tópico gramatical tem alguma contribuição para a construção do sentido daquele texto, não que seja um sentido global, mas um sentido mais pontual em determinado parágrafo. Isso é difícil. Então, encontramos, como eu falei, algumas iniciativas meio incipientes, uma questão ou outra, num capítulo ou outro das coleções, discutindo isso, mas ainda temos digamos, essa coisa a superar, né? a casar um pouco mais, de fato explorar com mais ênfase os efeitos de sentido e os efeitos semânticos e pragmáticos também daqueles elementos linguísticos que são recrutados para os textos. Né? Como isso é uma visão funcionalista, mas também coincide com a própria orientação curricular, porque essa é a orientação da BNCC, que é o documento hoje que norteia o ensino, né? Toda a educação básica no contexto brasileiro. Com relação aos professores, também é bom, nós tivemos a preocupação de ouvir também. Claro que é uma etapa bastante delicada, porque nem todo mundo quer participar, tem toda uma questão de ética envolvida, tal, nós tivemos todo esse cuidado, submissão ao comitê de ética e tal, mas também nós fizemos um convite, nem todo professor aceita, porque fica aquela coisa achando que é um pesquisador da universidade querendo saber como é que eu dou minhas aulas, pode ser que vai me julgar, que eu estou trabalhando errado, coisa do tipo, né? Mas nós tivemos uma adesão significativa e que aspectos nós conseguimos, né? Que aspectos nós observamos, procuramos observar esses professores. Então, primeiro, a formação desse professor, como é que ele trabalha, que conteúdos, né? Em cada etapa eles privilegiam conteúdos gramaticais, estou falando nesse sentido, porque a pesquisa é sobre ensino de gramática, como é que eles exploram esse conteúdo e como é que eles avaliavam a própria prática pedagógica. Como é que eles achavam essa prática e a que eles creditavam essa prática. Então, nós tivemos, por exemplo, só para ilustrar aqui para você e para aqueles que assistiram a essa entrevista, que com relação à prática profissional, 87 professores do ensino fundamental, porque nós não fizemos isso ainda com os do ensino médio, mas 87% dos professores, dos sujeitos da pesquisa que participaram e responderam ao questionário, disseram que tem, em alguma medida, uma prática tradicional. Tá? Eles assumiram isso, entendem que 80% entendem que há necessidade de eles mudarem a prática, eles têm consciência de que a perspectiva de ensino de gramática hoje é outra, que se deva considerar o uso efetivo, considerar os efeitos dos elementos gramaticais a serviço da construção do sentido dos textos, mas eles têm uma dificuldade, nós percebemos que parece que alguns alegaram, porque inclusive perguntávamos, né? Por que eles utilizavam daquela... Porque o procedimento, nós elencamos em uma questão diversos procedimentos
que mostrava mais ou menos se correspondiam a uma prática mais inovadora, a uma prática mais tradicional. Depois perguntávamos a eles, como é que você avalia a sua prática? Ela é tradicional, pouco tradicional, muito tradicional, não tradicional? E aí acabou que coincidiu, né? A resposta que eles colocaram para qual procedimento, porque eles tinham uma listinha com opções, e depois quando eles mesmos marcavam como eles julgavam a própria prática. Tá? Precisávamos entender isso, como é que eles, não como nós vimos, mas como eles mesmos viam a própria prática, e se eles também tinham consciência de se haveria ou não uma necessidade de mudança e por que eles não implantavam, por exemplo, que dificuldades eles também alegaram, a questão do tempo, por exemplo, as condições infraestruturais, um próprio estilo, né, consolidado de ensinar gramática, então um modelo já consolidado, eles tinham medo, inclusive, de arriscar uma perspectiva diferente e não lograr êxito, então tinham medo disso também, tá? E também perguntamos a que eles acreditavam aquela maneira de eles atuarem, eles acreditavam a própria prática, a própria experiência, 40%, mas quase 50% alegou que a prática profissional se deve à formação que obtiveram em cursos de pós-graduação, lato sensu, especializações, ou mesmo stricto sensu, mestrado e doutorado. Nós, inclusive, vimos nessa parte do ensino fundamental, eu vou destacar aqui uma formação muito boa. Nós temos 50% desses participantes que tinham pelo menos mestrado. Então, nós vemos que nós temos uma formação muito boa já. Então, a formação está chegando ao professor de português, né? Mas outras coisas, outros fatores intervêm, não é só a formação, existe também a questão do receio de inovar, por exemplo, e de não lograr êxito com essa inovação. Tá? Então, com base nisso, um outro desdobramento, um outro resultado, né, que adveio, já está, resultados que advieram desta pesquisa, publicações que eu mencionei, e está pertinho de sair um livro organizado pela professora Rita de Cássia Souto Maior, da UFAL, intitulado Palavras-Chave para o Ensino de Língua Portuguesa, no qual eu tenho um capítulo descrevendo detalhadamente como seria uma proposta de ensino de gramática na perspectiva funcionalista. Acho que até outubro deve sair pela editora Ponte. Então, são resultados desdobramentos desta minha pesquisa. A positividade, né, o benefício e a contribuição da formação continuada, particularmente muito contente de ver essa tendência tomando forma e se aproximando da sala de aula e aparecendo, né? Bom, professor, para finalizar, eu gostaria de saber, na sua opinião, entre universidade e educação básica, e, em particular, nessa interface que se estabeleceu atualmente entre a linguística funcional e o ensino de línguas. Desafios são vários, eu vou pontuar aqui alguns. Né? O primeiro deles, que eu destacaria, válido, né, nessa relação universidade e educação básica, seria a disposição, né? Eu também preciso ter disposição por parte dos pesquisadores em, de fato, ultrapassar os muros da universidade e se aproximar da escola básica. Né? Nem todos os professores têm essa disponibilidade. Assim, reconheço que existem determinadas pesquisas que nem toda pesquisa é voltada à aplicação prática. Né? Eu acho que há contribuições, mesmo com o avanço teórico na nossa área, quando você, né, faz descobertas sobre determinados fenômenos da língua, isso já serve como mesmo consulta para o professor na educação básica. Mas eu vejo que há muita coisa que pode chegar, sim, mesmo essa pesquisa teórica, pode chegar à escola. Então, acho que essa disposição em fazer isso, né? E ter também um apoio institucional para que isso aconteça. Né? Um outro ponto, um outro desafio que eu pontuo seria o modo de comunicação com os docentes da educação básica. Então, eu acho assim, qual é o modo de comunicação comum das pesquisas que desenvolvemos? São publicações, meio de artigos, capítulos de livros, tal.
não vou dizer que eles são né, muito difíceis de serem encontrados. Não, tudo bem, já nós temos hoje uma facilidade maior, questão com a internet, então você consegue encontrar com mais facilidade. Né? Mas aí eu vejo o modo como é comunicado, a linguagem que é utilizada. Nós temos ainda muita coisa técnica, pelo próprio modo de produção, né, pela própria maneira como tem de ser um artigo científico, muitas vezes não é tão fácil de ser digerido, porque você lida com, você tem um capítulo teórico, você vai discutir uma teoria, e aí, às vezes, o leitor, estou pensando aqui, o professor da educação básica, já acha aquilo como um entrave a entender exatamente o que é aquela perspectiva e acha que aquilo pode atrapalhar no entendimento de algo, né, que pode efetivamente ser prático. Eu lembro, quando os PCN foram publicados, vendo uma linguagem tão técnica que não chegava aos professores. Então, o próprio governo federal, à época, desenvolveu um projeto chamado PCN em Ação, que foi um curso de formação para professores de educação básica, desde a alfabetização até, no início, até os anos finais fundamental, para que as pessoas, alguém traduzisse aquilo. Então, foi o material elaborado por pessoas com alta experiência, mas a linguagem ficou difícil, ficou pouco acessível aos professores. Então, eu acho que é um outro desafio de a gente talvez comunicar melhor. Há toda uma discussão feita no país sobre popularização da ciência, então acho que a coisa, eu digo popularização para todas as áreas, mas eu estou trazendo aqui mais particularmente para esse diálogo entre universidade e educação básica. Então, acho que é um outro desafio a ser enfrentado. Um terceiro que eu pontuo seria a consolidação de uma proposta de ensino, reunindo experiências exitosas avulsas, e aí eu vejo que nós temos no país, sim, muitas experiências exitosas, sejam elas capitaneadas pelas universidades, por pesquisadores nas universidades, sejam elas empreendidas por livre iniciativa dos professores que estão lá na sala de aula. Então, nós temos muitas experiências positivas que esses professores empreenderam. Então, acho que falta eu acho que compilar isso, reunir isso aí, consolidar em uma proposta de ensino que contemple múltiplos olhares, pensando na nossa área, né? Múltiplos olhares da linguística. Porque eu estou desenvolvendo a pesquisa sob o olhar de uma perspectiva teórica que, inclusive, não foi pensada para ensino. Eu já disse e reitero aqui, ela foi desenvolvida para descrição e análise de línguas naturais, quaisquer que sejam. Mas nós estamos vendo possibilidades de trazer contribuições dessa teoria para o ensino. Mas muitas outras perspectivas teóricas no campo da linguística também contribuem. Então, acho que um diálogo entre esses diferentes olhares poderia contribuir mais ainda. Para você ter ideia, nesses textos cujos títulos eu mencionei, ou cujas leituras eu indiquei, quando apresento uma proposta para trabalhar no tópico gramatical, eu menciono pessoas, projetos de as oficinas de letramento, ou a sequência didática. Eu estou dizendo que o trabalho com a exploração com o tópico gramatical deve dar-se dentro de um projeto maior. E nesse projeto maior, eu digo, olha, você vai ter que buscar em outras perspectivas teóricas para elaborar a sua proposta. Eu faço isso com os meus orientandos do Prof. Letras. Então, uma teoria por si só não vai dar conta de tudo. E não apenas da área da linguística, do campo da linguística, mas também de outras áreas, sobretudo as ciências da educação. E aí eu mencionaria também, por exemplo, a psicologia. Então, você precisa, eu acho que desenvolver um projeto, um trabalho integrado por pesquisadores, né, de diferentes áreas que podem trazer, né, contribuições, aí eu digo esse multifacetado campo do ensino de língua, eu acho que enriqueceria, né, eu acho que ajudaria mais nessa eu acho que bem-vinda interlocução, universidade e educação básica. E, por último, particularmente no campo da interface linguística funcional e ensino de língua, eu acho que mais iniciativas como essas que eu e outros colegas têm desenvolvido, né, mostrando possibilidades nessa interface, conjugando, fazendo esforço, porque digo a você, Vitória, é um esforço significativo que a gente faz para pensar, não só pensar fazer reflexão teórica, mas o desafio maior que eu enfrento hoje, por exemplo,
em minha atuação no Prof. Letras, é pensar efetivamente algo que vai ser feito pelo professor na sala de aula. Então, nós temos no Prof. Letras pessoas que estão em sala de aula, que vão elaborar uma proposta e vão executar. E dizer se essa execução deu certo ou não. Então, tem sido um exercício bastante desafiador para mim, mas também bastante gratificante, sabe? Nós temos, quando a coisa sai bem, mas nem tudo sai bem, é claro. E é preciso que haja a aplicação, que haja intervenções para que a gente verifique em que medida isso dá certo e que ajustes podem ser feitos. Então, são esses desafios que eu pontuo aqui para você. Acho que são desafios altamente motivadores, né, professor? Eu acredito que eles mostram, sim, a complexidade da pesquisa, do trabalho do professor, que é linguista funcional, mas eu acho que eles também estimulam e motivam grandemente a continuidade do nosso trabalho acadêmico, né, dentro de sala de aula, mas também no estudo, na pesquisa mesmo, e de continuar tentando aliar ainda mais essas duas, ou deveria vivenciar, né? No mais, eu agradeço, professor, enormemente. É uma conversa que serve para base de formação de todo professor, de todo professor de línguas. Então, valiosíssima, muito valiosa. Realmente eu estou muito orgulhosa de participar desse momento, dessa entrevista. E eu deixo esse espaço final para não somente novas recomendações, se assim o senhor desejar, mas também para recomendações de outros autores, ou de lançamento de pesquisas futuras que as pessoas podem abraçar. Enfim, para esse encerramento, eu lhe dou a palavra final, novamente agradecendo a sua participação, que foi grandiosa aqui no nosso projeto. Vitória, eu só tenho a agradecer, né? Mais uma vez reitero o agradecimento pelo convite que me foi feito, pela oportunidade de dialogar, de mostrar um pouco do que a gente faz. Parabenizo você pela condução exemplar desta entrevista. Muito obrigado. E, assim, as recomendações em termos de leituras, né, já fiz várias, assim, já mencionei praticamente as que eu entendo mais significativas. A respeito de resultados, né, eu mencionei, detalhei alguns números, alguns quantitativos referentes à aplicação de questionários a professores. Eu só queria destacar que eu tenho isso já também publicado num artigo, em artigo que saiu pela revista Caderno Seminal, que é da UERJ. Não lembro completamente, mas é percepção da prática docente, eu acho que é percepção docente, ensino de língua, alguma coisa assim, que traz a percepção docente, e em uma seção deste artigo, eu já apresento, né, nós fazemos uma análise das respostas ao questionário, né, as respostas em que os professores dizem como exploram o conteúdo gramatical, nós fazemos uma análise à luz do viés funcionalista, e já também discutimos que ajustes poderiam ser feitos. Nós temos também sempre essa preocupação com sugestões de como organizar esse caminhamento para o que entendemos ser um trabalho mais produtivo. Eu vou dizer aqui, reitero, que não vou dizer que é a solução para tudo, já disse que uma perspectiva teórica sozinha, por si só, não vai trazer, não é, a solução, não é, para os problemas de educação básica, mas eu acho que são iniciativas, né, para contribuir, para melhorar esse trabalho, né, e alcançar os objetivos previstos, né, que é o de desenvolver, né, de formar, como é que eu diria, usuários competentes da língua, né, considerando as múltiplas situações de interação de que eles venham tomar parte, sejam formais, informais, presenciais ou não presenciais, enfim. Eu acho que isso ajuda. O título do capítulo, peguei aqui agora, Gramática na Sala de Aula, Percepção Docente e Perspectiva para a Prática Pedagógica. Foi no Caderno Seminal. E outras obras que eu já citei aqui, né?
reitero realmente esse artigo publicado na revista do GELNI, descreve bem essa relação inicial para a pessoa tentar entender minimamente o que é que tem a ver linguística funcional norte-americana, o ensino de língua, acho que ele já descreve bem, mas isso também é reiterado nessas outras publicações, tá? Mais uma vez, muito obrigado, parabéns. Agradeço também ao Armando, que está aqui no backstage, né, aqui, a todo o suporte e assistência nisso aqui, tá bom? Nesse projeto, na condução dessa entrevista, e também, claro, né, pelo próprio projeto em si, todos vocês estão de parabéns. E muito obrigado. Obrigada novamente, professor. Obrigada a todo o grupo que vai participar dessa temporada. Nós esperamos ansiosamente que as próximas entrevistas possam ser incríveis, como que acabo de ganhar. Obrigada a todos por acompanhar esse momento, mais essa noite do Linguística Funcional Integra. E nós ficamos por aqui, nós nos despedimos do professor Edivaldo e de vocês pelo dia de hoje, e aguardem as próximas entrevistas que sairão, que eu espero que sejam frutíferas como essa que nós acabamos. Então, nos despedimos de todos, até o próximo episódio de Linguística Funcional Integra. Tchau, tchau.